Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do podcast Aumenta o Volume, o seu podcast para a gente conversar sobre música, né? Essa coisa, essa arte que está presente diariamente, cotidianamente nas nossas vidas. Antes de apresentar a convidada super especial desse episódio, eu quero me apresentar. Eu sou Rafael Oliveira, criador e moderador desse podcast. Desde já, eu quero pedir que você que está escutando esse episódio nos siga nessa plataforma que você está dando play ou no YouTube, se você estiver assistindo por ele. Se inscreva, né, para você não perder as próximas novidades e episódios que vão aparecer aqui no nosso podcast. Sigam a gente nas redes sociais, aumenta o volume, que por lá também rolam conteúdos exclusivos. Os episódios novos acontecem toda quarta-feira nas plataformas de áudio e também no YouTube. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, uma artista que tá para lançar um trabalho novo, acho que o segundo álbum de estúdio, não é? Segundo álbum de estúdio dela, que, enfim, tá com uma estética muito bonita, sabe? Uma coisa bem imersiva mesmo. E eu quero apresentar para vocês a Viridiana. Tudo bom, Viridiana? Oi, Rafa. Olá, todo mundo que tá ouvindo. Muito obrigada por me receber. Tô super feliz de estar aqui para falar sobre Coisas Frágeis, meu segundo disco. Legal, eu que estou muito feliz, muito realizado mesmo pela tua participação aqui. E bom, você já começou aí puxando o que a gente está aqui para falar, que é o lançamento do Coisas Frágeis, que é o seu segundo álbum de estúdio, né? Uhum, isso. Você tá na música há quanto tempo, Viridiana? Eu tenho uma trajetória com a música um pouco esquisita, porque ela era só um hobby e uma coisa que eu nunca imaginava que ia virar a minha profissão. Inclusive, eu cursei música, fiz faculdade de música popular aqui em Porto Alegre, achando que eu ia entrar na faculdade, que isso ia ser só meio que... É isso, uma faculdade meio de hobby, eu ia trabalhar com outra coisa. Mas ao longo da universidade que eu conheci todo o aspecto da produção musical e do trabalho em estúdio e da música eletrônica, enfim, que eram coisas que não eram parte da minha vida, assim, que eu não ouvia, que eu não produzia, enfim. E todo esse estudo e essa experiência, assim, esse contato com a música de computador foi essencial para eu ficar a fim de fazer isso. E daí eu me graduei em 2019, que quando eu lancei algumas músicas, assim, como parte do meu trabalho na graduação mesmo. Mas meu primeiro disco, Transfusão, minha estreia oficial, é de 2021. Eu lancei em novembro de 2021. Engraçado você me falar isso, porque eu já vi vários artistas dizendo que começou como um hobby, não era o que eu imaginava fazer da minha vida, mas acabou sendo. Eu já vi muitos artistas que passaram por aqui pelo podcast falando exatamente isso. É engraçado como essas coisas são, né? Eu acho que é meio ousado, né? Falar, tipo, eu sabia que eu ia fazer isso. Porque é uma parada, é muito difícil, né? É um trabalho muito demandante e tal. É verdade. E bom, já que a gente está aqui para falar sobre o Coisas Frágeis, vamos falar sobre o Coisas Frágeis. E eu queria muito começar falando sobre o título do álbum, né? Que você diz que ele nasceu de uma separação amorosa, né? Mas que você pegou essa fragilidade de uma separação amorosa e você transformou em força nesse trabalho, né? E qual foi o momento desse processo todo que você percebeu que essa vulnerabilidade nesse momento poderia se tornar essa potência criativa a ponto de se tornar um álbum inteiro de músicas? Pois é, esse disco, ele é um caso que o nome veio antes de qualquer coisa, assim. Porque esse episódio que deu a faísca do nome Coisas Frágeis foi em 2022, que eu terminei uma relação longa. E quando a gente morava juntos, e quando a gente tava se separando, assim, e tudo bem de boas, mas, né, nunca é fácil. Eu me lembro isso de olhar para as caixas, assim, e desses objetos e das caixas dizendo frágil, frágil, frágil. E eu fiquei tipo, meu Deus, tipo, no fim das contas é tudo realmente muito frágil, assim, né? Tipo, as coisas, elas se transformam e se mudam e às vezes se perdem. E ao mesmo tempo, nós mesmos, né? Tipo, quando a gente
vive uma relação, quando a gente vive uma paixão, assim, a gente tá se deixando ser muito frágil também, né? Então, o título do disco surgiu como essa brincadeira, assim, essa dualidade entre os objetos que quebram, mas também a gente se quebra, né? A gente se choca, a gente se impacta, assim. E daí eu guardei meio essa ideia de, acho que meu próximo disco vai estar em algum lugar, assim. Mas eu só comecei a escrever esse trabalho a partir de 2023, quando eu tava tendo bastante dificuldade, assim, pra conseguir desaguar um novo repertório, assim, eu tava travando muito fácil nas ideias, eu não tava conseguindo produzir. E as únicas canções que eu conseguia escrever eram canções de amor. E eu nunca escrevia canções de amor. O Transfusão era um disco imenso e não tem nenhuma canção de amor. Assim, são coisas muito mais enigmáticas e ensimesmadas, e uma parada muito. Primeiro disco, assim, sabe? Que também não entendeu direito o que tu quer falar. Mas daí, quando eu sentei com o meu violão, que é uma coisa que eu não fazia, não costumava escrever no violão. Mas em 2023, quando eu sentei com o violão, o celular gravando, assim, na minha frente, começaram a sair muitas canções. E canções que, para mim, pareciam carregar uma verdade, assim, e uma simplicidade muito intensas e potentes mesmo. Então, foi ao longo desse fim de 2023 e 2024 que eu comecei a explorar mesmo, assim, esse repertório. Eu posso perguntar quando aconteceu essa separação que deu início a tudo isso? Foi em agosto de 2022. Ah. E a gente tinha começado em 2015, então foram 7 anos. Nossa, uma relação longa, então. E eu, na época, em 2022, eu tinha 24 anos. Então, foi uma relação, tipo assim, dos meus 15 até os meus 23, 24, sabe? Tipo, foi um período, muito formativo, e de ver que uma parte longa da minha história tinha sido com uma outra pessoa junto comigo, assim. Acho que eu me vi muito frágil nesse momento. Acho que eu me vi, tipo, tendo que descobrir muita coisa de quem eu era, assim, sabe? Entendi. Quando você viu aquelas coisas encaixotadas, né? Fragmentar, é uma vida fragmentada, assim. Eu imagino. E acho que cada canção do disco meio que olha meio quase como se fosse uma caixinha diferente, assim, um momento diferente dessa relação, né? Eu escutei o disco, né? Tive a oportunidade de escutar já ele. E ele é intenso e muito. Eu acho ele muito evocativo, Sabe? Ele é realmente uma viagem por muitos sentimentos e emoções, assim. É muito louco mesmo. E você cita, tanto para esse álbum quanto para o teu trabalho no geral, referências como Pet Shop Boys e Marina Lima, né? Eu sou apaixonado por Marina Lima. Sou obcecado nessa mulher maravilhosa. Sim. E eu queria saber em que medida essas tuas inspirações e outras que você possa ter também, como é que elas se fundem com a tua vivência enquanto uma pessoa trans, sabe? Como é que acontece essa mesclagem? Sim. Eu acho que a minha vivência enquanto pessoa trans me desbloqueou um universo de sentidos e de sensações, assim, que vão muito pro meu trabalho, sabe? Eu acho que quando eu comecei a entender quem eu era e a pesquisar sobre isso, entender, assim, o que era o movimento travesti, quem são outras pessoas trans, porque eu não cresci em contato com outras travestis, por exemplo. E eu vi que a noite, né, a noite é o reduto trans, né? Tanto aqui no Brasil quanto no norte global, enfim, as ballrooms, as festas, a música, o house e a discoteca são lugares onde a comunidade LGBT como um todo, ao longo da história, conseguiu encontrar um espaço de resistência e de expressão, assim. E foi quando eu comecei a entender esse lugar, assim, da festa e da dança como um lugar de pertencimento, que eu comecei a encontrar a minha linguagem enquanto compositora, sabe?
Porque são coisas que eu amo ouvir, são coisas que fazem me sentir muito bem e que me acessam. Esse tipo de música, assim, a música eletrônica, a música de pista, disco, house, enfim. E eu entendi que isso estava intricamente ligado com a história de muitas pessoas trans. Então, a minha música, a minha canção, é um lugar onde eu posso justamente fazer esse tipo de música sob a perspectiva, né, de uma travesti. Porque também tem toda essa questão, assim, de que o acesso de pessoas trans fazerem música, né, poderem compor, poderem produzir, é uma coisa super restrita e pela qual eu sou muito privilegiada, assim, conseguir ter acesso a essas coisas. Total. Então, acho que essa ligação entre a minha identificação e o tipo de música que eu faço, é isso, tem tudo a ver mesmo. E já que a gente está falando de como essas referências moldam não só esse trabalho atual, mas a tua carreira no total, vamos dar um passinho para trás e vamos falar sobre o Transfusão e como a gente consegue perceber, e como acho que muitas pessoas vão perceber, um amadurecimento artístico muito visível assim, de um trabalho para outro. Porque o Transfusão, eu coloco ele como um álbum muito maximalista, o Transfusão, né? Eu vejo muitas ideias sendo trabalhadas nele, que eu acho maravilhoso. Ele é um álbum super... enfim. E já no Coisas Frágeis, que as pessoas vão poder escutar na sexta-feira que ele vai ser lançado, né? Isso, dia 3 de outubro. Isso, que as pessoas vão poder escutar no dia 3. Eu acho que elas vão perceber também que ele é mais objetivo. Ele tem essa ideia e ele segue reto nessa ideia, sabe? E eu queria muito te perguntar como é que foi esse processo de amadurecimento entre esses dois trabalhos. Porque eu acho eles bem diferentes, sabe? Eu queria que tu me contasse como foi, assim, de um para outro. Então, eu acho que tu acerta na mosca, assim, quando tu enxerga essas diferenças, porque elas falam muito, eu acho, sobre como os discos foram produzidos. O Transfusão isso, ele é lançado no fim de 2021, mas ele é um primeiro disco, né? E tem aquela fala clássica de que primeiros discos, eles são o greatest hits da vida inteira da pessoa até ali, né? Tipo, de certa forma, é isso. Eu lancei em 2021, que eu tinha 22 anos, 23 anos. Eu tava tentando resumir uma vida inteira naquele negócio e querendo muito dar conta de tudo, assim. Então, tipo, eu compus todas as músicas sozinha, produzi todas as músicas sozinha, eu gravei todas as músicas, todos os instrumentos. E tive a ajuda de 2 diretoras criativas junto comigo, a Isabel Nogueira e a Rita Zarte. Mas mesmo assim, elas estavam num lugar muito mais de, tipo, psicólogas criativas, assim, que eu podia conversar. Mas, assim, quem ia pro instrumento, quem ia pro programa era eu, fazendo as coisas. Então, eu sinto que eu queria muito sentir que eu conseguia, assim. E foi um disco que, enfim, me deu isso em troca, assim, né? Foi um trabalho que eu pude lançar pelo Natura Musical e que gerou um reconhecimento que eu tenho até hoje, assim, que fiz meus primeiros shows e, querendo ou não, eu tô há 3 anos trabalhando em cima desse disco, né? Então, quando eu chego no Coisas Frágeis, primeiro eu senti que eu tinha esgotado, assim, o que eu conseguia fazer sozinha. Eu comecei a fazer e mesmo quando eu consegui dar uma primeira engrenada nas coisas, era muito custoso. Ficou muito custoso fazer tudo sozinha em casa, assim. E tanto que, pra mim, um dos dias mais marcantes da feitura do disco foi muito, muito no início. Em novembro de 2023, eu recebi no meu estúdio o André Garbini, que é um dos produtores do disco. E porque, enfim, a gente tava conversando sobre o disco, ele falou, deixa eu ouvir algumas coisas, daí eu falei, chega lá no estúdio. E eu mostrei pra ele um instrumental, tipo uma canção instrumental, que eu não conseguia letrar de jeito nenhum, mas que a base eu amava, assim. Era uma base que tava guardada no meu computador há mais de um ano. E eu já tinha tentado muitas vezes letrar. E ele sentou do meu lado, a gente ouviu, e em tipo meia hora nasceu Estrela Cadente, que é uma das faixas que tá no disco. E foi muito fácil e gostoso e tranquilo, e eu senti que ter outra pessoa fazendo comigo
legitimava ideias que eu achava que eram bobas, assim, ou que eu achava que eu não ia conseguir fazer. E ao mesmo tempo, claro, ele tinha ideias que eu super não tinha. Foi tipo a luz de fora, assim, né? Totalmente. E daí isso meio começou um período de grande colaboração entre eu e o Dé, que mais ou menos, juro, assim, foi uma coisa de 2 meses, assim, a gente tinha feito metade das faixas, assim, do disco. Tipo, ficou tudo muito fácil. Ficou realmente tudo muito fácil, muito rápido. E daí... Fluido, né? Muito, completamente. E daí, a partir disso que a gente chamou também o Bernard e o Ricardo, que são os outros 2 produtores. E não por coincidência, eles 3 são os músicos que tocam comigo no meu show. Então, são pessoas que já tinham uma proximidade comigo. A gente fez uma turnê juntos em 2023. Então é isso. Eu entrei para fazer o Coisas Frágeis acompanhada de pessoas que já sabiam qual era a minha e que queriam me ajudar a fazer mais coisas sem que isso fosse muito custoso. Assim. Pessoas que acreditavam em você, então, né? Totalmente. Pessoas que é isso, que tocam todos os shows comigo, que, tipo, sabem, tipo, que a gente tem milhões de vivências juntos e são pessoas muito especiais e que daí, a partir do processo da composição, produção e gravação de Coisas Frágeis, a gente, conseguiu chegar em um lugar que é muito maior do que nas 4, assim. Né? Que é uma outra coisa. Incrível. E a gente voltando agora pro Coisas Frágeis, eu achei as colaborações assim, olha, coisa de ouro, assim, para poucas. Você trouxe 2 artistas que eu... Você só trabalha com gente com quem eu sou obcecado. Já começa por aí. Clarice Falcão e Cato, as 2 estão nesse álbum com você. Eu sou particularmente um grande admirador da Cato e muito fã das canetadas da Clarice Falcão nas composições dela. Clarice Falcão é uma grande compositora, Cato também. E ainda tem mais uma colaboração que é a Navalha Carreira, né? E assim, essas artistas chegando para colaborar com você, no seu álbum, com toda certeza devem trazer momentos assim marcantes ou inesperados nesse processo de construção com você, enfim. E aí, você tem alguma coisa para contar, assim, de bastidores pra gente com essas colaborações? Você pode compartilhar alguma coisa dessa interação que você teve com essas pessoas? Óbvio. É um prazer. Acho que começando pela Cato, realmente um momento muito especial, assim, porque a Cato é daqui também, né? A Cato é porto-alegrense, que nem eu. E eu lembro quando eu conheci o trabalho dela, que ela já namorava mais aqui, ela já tinha se mudado para São Paulo. Ela já tinha uma carreira de escala nacional, assim. E ela tinha ficado como uma espécie de lenda porto-alegrense, assim, que todo mundo sabia quem era a Cato, todo mundo gostava da Cato. E todo mundo tinha aceitado. Às vezes eu vou com ela pelos rolês da vida aqui. Isso, e todo mundo tinha aceitado que ela era uma grande estrela, que ela tinha saído de Porto Alegre, que ela nunca mais voltaria. E conforme eu fui, enfim, fazendo meu rolê e acompanhando o trabalho dela, a gente, vez que outra, se esbarrava, tanto em comentários no Instagram, ou amigos em comum, ou rolês mesmo. E acho que uma das coisas que mais nos aproximou foi... Eu sou DJ numa festa aqui em Porto Alegre, que se chama Alfinete. E teve uma edição dessa festa que a Luísa Padilha, que é a produtora e dona da festa, ela aproveitou que a Cato estava passando por aqui e ela chamou a Cato para tocar, para discotecar. Porque é isso, a Cato é uma pesquisadora musical muito foda, ela tem uma leitura de pista muito legal. E daí a Cato foi tocar com a gente, foi a primeira vez que a gente, tipo assim, se viu num rolê. Sabe quando tu vê alguém no rolê, que tu vê, tipo, a verdadeira face daquela pessoa, assim? Sei bem. E daí foi isso, assim, atrás de uma CDJ, tipo, sei lá, às 3 da manhã, que a gente começou a ficar mais de kkk, e começamos a rir, a conversar. E quando acabou a festa, assim, ela tava se virando pra ir embora, e eu falei, amiga, eu vou te mandar uma música. Eu vou te mandar uma música e tu vai entender. E, por favor, pensa com carinho. E daí ela me respondeu, tá, eu vou fazer. Tipo assim, eu me senti que ela confiava, assim. E daí quando eu mandei Final Feliz pra ela, foi muito bonito, assim, receber o feedback que eu recebi, assim, que ela amou a música, tipo, ela gostou muito. Ela ter
tomado tempo pra ouvir, porque isso aconteceu quando ela tava fazendo os últimos shows do Belezas, do disco legal. E quando ela tava, tipo assim, na reta final de produzir o Caminhos Selvagens. Então ela tava muito ocupada. Tipo assim, O Beleza foi um grande momento da carreira dela. foi. Então a gente conseguiu conciliar as agendas, assim, eu ia toda semana dormindo pensando, ai, tomara que semana que vem a gente consiga. E daí a gente conseguiu, ela foi pro estúdio. Infelizmente, eu não tava em Porto Alegre. Ela tava aqui, ela gravou aqui, eu não tava aqui. Eu tava no Rio de Janeiro vendo Gaga Cabana. Não me arrependo. Não me arrependo que eu tava vendo a Lady Gaga. Sim. Mas vocês gravaram separadas, então? A gente gravou separadas, porque é isso, a agenda, né? Só que sim. ela gravou no mesmo estúdio que eu gravei. Tipo assim, ela gravou na mesma sala onde eu gravei todas as vozes do disco. Tipo, realmente, é como se a gente estivesse juntas. Não, tá aí, era pra acontecer. Era pra acontecer total. E a Clarice, assim, eu sou muito fã. Eu lembro quando eu não era tão familiar com o trabalho solo dela. E daí eu lembro que um dia, pra tu ver que os algoritmos às vezes eles vêm para o bem, porque eu tava ouvindo um dia no Spotify e começou a tocar uma música do Tem Concerto, que é o disco dela de 2018, 19, que é quando ela meio virou da pista, assim. Quando eu comecei a me apaixonar perdidamente por ela. Exato, e tava no meu bolso o celular, só começou a tocar, eu fiquei, nossa, isso é muito bom, como assim? E daí eu peguei o celular e fiquei, Clarice Falcão! Você lembra qual é a música do Tem Concerto? Era Mal pra Saúde. Você faz mal pra saúde. Você faz mal pra saúde. Eu amo. Eu amo. E daí eu fiquei como fã, fiquei acompanhando o trabalho dela. E no fim do ano passado, ela esteve em Porto Alegre para um evento da PUC, a universidade aqui. E botaram eu e ela para conversar sobre o processo criativo. Nesse momento ela tinha já o Truque, né? O novo álbum. Sim, ela já tinha feito. Ela veio para fazer o show do Truque e daí a PUC aproveitou a vinda dela para fazer esse evento que eles fazem lá. Legal. Vários artistas e tal. E me botaram para conversar com ela. E a gente nunca tinha conversado. E foi uma conversa muito boa, muito gostosa. Tipo, a gente se deu super bem, o nosso senso de humor fechou super bem. E ela que me intimou pelo feat. Porque a gente começou a falar sobre isso. E daí ela perguntou se eu tava produzindo alguma coisa, daí eu falei que eu tava fazendo um disco novo. E daí ela falou, ai, que estranho, eu não recebi meu convite ainda pra gravar o feat. E eu falei, então nossa, ela basicamente te intimou. Ela me intimou. Meu Deus, que delícia. E nesse momento eu tava com Remember, que é a canção que ela gravou, meio escrita. E daí eu voltei pra casa e falei pro André, que o André estava morando junto nessa época. E eu falei, pelo amor de Deus, tipo assim, a gente tem que terminar de escrever essa música e mandar pra Clarice. Que ela vai gravar. E daí a gente escreveu, ela mandou. Ela gravou lá no Rio de Janeiro, com o Ricardo, que trabalha comigo, mas que mora lá. E também eu não pude acompanhar a gravação, mas, tipo assim, todas as coisas que... Eu ficava no WhatsApp de plantão, assim, tipo, pra saber como é que tava sendo. E ela é uma pessoa que é isso, que também deu muita força, assim, quis ouvir todo o disco, mesmo quando não tava pronto. É uma gata que realmente... Porque essa é uma das coisas que foi muito bonita, assim, de olhar pra Cato, pra Clarice, pra Navalha, que são artistas que estão sólidas, assim, que têm suas carreiras, que são artistas, sabe, que tipo, tem demanda, tem agenda. Que elas simpatizaram comigo, mesmo eu sendo uma pessoa tipo, que é de longe, que elas não conhecem, que não tem um trabalho com uma expressão tão grande quanto delas, que elas falaram, tipo, não, cara, isso aí é legal, quero participar disso, sabe, quero fazer parte disso. Isso foi uma validação muito grande, assim. Novamente, pessoas que acreditam em você. Eu acho que foi muito isso que eu tava buscando, assim. Tipo, eu nunca tinha lançado nenhum feat. E daí essas duas canções do disco, Final Feliz e Remember, são os primeiros e são algumas das minhas favoritas, assim. Gente, que especial. Que especial. Que legal mesmo esses encontros que você tá... Porque foram encontros, né? Que acabaram chegando nessas músicas que foram construídas aí pro teu álbum. Que legal. Eu acho uma delícia saber desse tipo de encontro, quando eles acontecem, porque a vida resolveu colocar vocês uma na frente das outras, né? Foi exatamente isso que eu senti, assim, que, tipo, rolou alguma magia cósmica e, tipo, vai dar certo.
Venham Que aqui delícia. e deu. Eu tenho certeza que a Cato acredita nisso, que a Cato lá tá nesse momento que ela tá bem bruxona. Com Bem, certeza. ai, eu acho mais. Você também, você tem um negócio bem bruxona, assim, bem mística. Eu amo aquele seu cabelo platinado nas É, fotos que você tá postando. Acho lindo. eu acho que tem essa coisa desse universo, assim, desse mundinho, coisas frágeis, que é realmente, assim, é uma coisa meio um feitiço, né? Uma leveza, tem uma sedução que acontece, assim, que Aham, a gente quis imprimir nas fotos e no disco mesmo, assim. aham. E até entrando logo nesse campo, esse campo estético mesmo, Uhum. a mitologia do Psique, se eu não me engano, né? Que Isso. inspirou a estética visual do trabalho todo, né? E o que mais dessa figura que é mitológica, tu sente que dialoga contigo enquanto Uhum. artista, assim? Porque se você trouxe essa estética, é porque você deve sentir que dialoga com você, né? Sim. Então, o que mais, assim, vem dessa figura que te inspira desse jeito? Quando eu comecei a pensar o universo visual, assim, do disco, eu... Porque é isso, assim, eu sabia que tinha essa coisa de amor, de paixão, de dor de cotovelo, de... Enfim. E, e daí tem essa figura... Tem o Cupido, né? A Eros, que é essa figura não manjada, assim, mas uma figura muito presente. Mas eu comecei a pensar que tem a Psique, que é uma mulher que se apaixona por Cupido, né? A Psique é essa figura que ela se apaixona pelo Cupido e uma noite ela tenta, mas ela não pode ver ele, porque ele é um ser divino e ela não. E ela vai atrás dele e vai tirar o cobertor de frente da cara dele para enxergar Cupido pela primeira vez e daí ele some. E ela nunca mais pode ver esse ser por quem ela era apaixonada. E eu fiquei pensando que isso era muito mais o eu lírico do disco do que Cupido, né? Eu não sou, no disco eu não sou o ser que faz alguém se apaixonar, eu sou o ser que traz a doida de paixão. E daí quando eu pensei na psique, eu fiquei imaginando essa coisa da flecha do Cupido, assim, será que quando ele sumiu, quando o Cupido some, ele deixa ela com uma flecha, assim, talvez para ela poder atirar em outra pessoa, talvez para ela se lembrar dele. Então, acho que tem essa figura, assim, que eu queria pegar emprestado da mitologia, porque são essas coisas dos arquétipos, né? É uma figura que ela é muito surreal e divina e cósmica e que me ajuda a falar sobre esse assunto que é tão presente nas nossas vidas, assim, né? Que é o amor, que são as relações e tal. Aham. E sobre o moldar do álbum, você chegou a comentar que o palco, a visão de palco, né, ela é muito essencial para moldar a sonoridade desse teu álbum, que você une, você explora muito aquele eletrônico bem barulhento, né, Uhum. aquela coisa realmente grande, tensa. E para você pensar tanto em palco, ter o palco como essa fonte de construção também, teve alguma experiência que você teve ao vivo que te influenciou nesse direcionamento sonoro do teu álbum? Eu acho que a fagulha do disco, assim, ela começa a surgir em setembro de 2023, que foi quando eu fiz essa turnê que eu mencionei por cima, que era uma turnê Viridiana e Recreio, que é uma banda de rock aqui de Porto Alegre. E a Recreio é a banda onde toca o André, o Bernardo e o Ricardo, que daí viraram, que eu peguei emprestado para serem a minha banda durante a turnê. E a gente saiu de Porto Alegre de carro e a gente foi até Goiânia tocando. A gente passou por todo o Sudeste, daí entrou pro Centro-Oeste, fez shows encerrados. E foi um mês inteiro, assim, de tipo, acorda, dirige, faz show, dorme, acorda, dirige, faz show. E eu nunca tinha viajado tocando. E foi ali que eu realmente, assim, entendi que a coisa que eu mais gostava de fazer era show. Eu amo estúdio, eu amo gravar, eu amo ficar fritando com os equipamentos e tal. Mas fazer a música acontecer na frente das pessoas
é um combustível que me deixa muito, 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 muito louca, assim. É muito gostoso. E quando a gente começou a tocar juntos, nós três, assim, eu vi que tinha muito, muito do rock estava presente. Mesmo sendo tudo eletrônico e com autotune e com sintetizadores, tinha alguma parada que acontecia quando eu tocava guitarra no show, ou quando a gente tocava mais alto e mais bagunceiro e mais... E daí, todas as decisões de produzir o disco com esses garotos foram baseadas em trazer essa sonoridade do show para dentro do disco. Foi o contrário do que geralmente se faz. Porque a gente estava tocando o repertório do Transfusão de uma forma muito roqueira. E daí eu pensei, tá, eu quero pegar essa sonoridade, eu quero pegar essas coisas que vocês me ajudaram a descobrir e fazer um disco inteiro disso, assim. Então o disco tem bateria na maioria das músicas, que é uma coisa que não acontecia. O disco tem guitarra na maioria das músicas, que é uma coisa que não acontecia. E ele tem toda essa textura do analógico, assim, ele tem erros, a voz não tá sempre afinada, tem algumas notas que são um pouco mais altas do que precisavam ser, mas é porque isso dá um... isso parece que o disco ele é muito mais físico, parece que é um disco feito por pessoas. E acho que música pop, hoje em dia, ela geralmente não soa feita por pessoas, assim, é uma coisa que soa muito perfeita. E eu queria conseguir fazer isso, um disco de música pop que soasse muito suado. Que foda! Eu achei um disco bem expansivo. Eu achei ele muito expansivo. Sim. Tipo, bastante, assim, uma coisa bem aberta, sabe? E até falando sobre tudo isso, como ele é expansivo em todos esses sentimentos e emoções que vão de desejo pra aquela paixão intensa e em seguida uma desilusão amorosa, né? Dentre todos esses sentimentos que você colocou dentro dessa sonoridade toda, nas suas composições, tem algum deles em específico que é difícil traduzir, que é mais difícil de traduzir na música, que é mais difícil de traduzir sonoramente? E por quê, se existir algum? Pois é, eu acho que eu tentei pensar muito no disco em todas as diferentes fases de uma relação, sabe? Tipo, a gente começa o disco com essa gata encontrando alguém e estando muito fascinada por alguém, e daí a gata tomando um perdido, e daí ela se virando contra o cara, revanchismo, e daí chegando numa redenção final, assim, né? Que são meio que as últimas duas faixas. E eu acho que a última faixa, que se chama Antigamente, ela é a que tem mais essa nuance, assim, porque ela é um adeus, né? Essa personagem, ela tá dizendo tchau, tipo, não tem como reconstruir o que tinha sido feito aqui, e ela tá dizendo que vai ficar tudo bem, né? Que vai ser melhor pra gente. Só que quando a gente fala isso na vida real, a gente meio que nunca acredita, né? Tipo, a gente fala isso porque é bonito, porque alguém tem que conseguir ser otimista. A gente tem que dizer alguma coisa, né? E eu me lembro que a gente foi gravar a voz dessa música, assim, que eu fiz alguns takes, e os meninos me falaram, tipo assim, dá pra ver que tu não acredita nisso que tu tá falando. Meu Deus, na tua cara, sim. Então a gente quis interpretar essa canção como se no início eu ainda estivesse muito, muito confiante, assim, né, de que esse fim vai ser bonito e vai ser feliz, e que lá pro final eu já tô muito confusa na catarse, assim. Então essa coisa de conseguir interpretar uma canção que eu escrevi de outro ponto de vista, sabe? Eu acho que essa contradição é muito presente no amor, assim, sabe? Porque quando a gente tá numa relação, assim, a gente sente uma parada. E quando a gente termina esse negócio, parece que a gente consegue interpretar a relação por outro ponto de vista mesmo, né? Tipo, nossa, aquelas paradas que eu achei que eu amava, tipo, nossa, eu detestava aqui. Tipo assim, isso era muito trouxa. E a gente sente saudade de umas coisas que a gente não achava que a gente ia sentir saudade. Nossa, é verdade, super.
Super Então te acho percebo. que eu, em antigamente, assim, eu tô olhando pra todas essas coisas. Legal. E engraçado, você me contando isso, me lembra a narrativa do álbum da Clarice que a gente citou aqui, que é o Tem Conceito, porque o Tem Conceito também tem essa história, que ela tá decepcionada, frustrada com o cara, Uhum, né? Tanto que ela fala, você faz mal pra saúde. uhum, E pelo resto do álbum tem ela tentando dar um jeito nisso. Ela vai pra baladas, pra festa. uhum. Enfim, ela tentando lidar com esses sentimentos todos, que ela tá com raiva naquele disco, tá Super. decepcionada, né? E você me contando assim, são narrativas assim que tem esses ecos, né? A da Clarice e a sua narrativa. Mas Sim. a sua narrativa, ela tem esse ponto, que é uma experiência de uma pessoa trans, Uhum. né? Então a gente está falando de alguém. De alguém não, você, né? Você é a figura desse álbum todo. Uhum. Em que o mundo acaba obrigando a lidar com os afetos de uma forma diferente, né? Sim. E como você está colocando as suas próprias experiências nesse trabalho, nessas composições, nessas músicas, enfim, como é que você enxerga o impacto que essa narrativa, essa vivência pode causar no meio desse cenário musical que ainda é muito marcado por padrões heteronormativos, né? A gente falou aqui da Clarice, que é uma grande artista, em que também encontra ecos né, com isso que você passou, mas a Clarice é uma pessoa heterossexual, né? Sim. Então, como é que você acha, como é que você enxerga esse impacto que trabalhos como o seu podem causar nesse cenário musical, que ainda é muito padronizado? Eu acho que o cenário musical ele é muito padronizado e homogeneizado, e acho que a música pop ainda mais, assim, né? O pop e o rock, né? Que são os gêneros que eu dialogo mais, assim, geralmente são ambientes ou muito cisgêneros, muito padrão, ou muito masculinos. E, e acho que escrever o disco e produzir um disco que fala muito do meu ponto de vista e eu me enxergo muito em cada vírgula, mas que ao mesmo tempo eu não tô ao longo das letras dizendo constantemente que eu sou uma pessoa trans, Uhum. sabe? Isso tá injetado no disco de uma forma que é sutil, de uma forma que enfim, que não, esse não é o assunto, né? Esse não é o assunto do disco. Mas eu quis justamente fazer um disco que esse não fosse o assunto, porque eu já fiz um, e é o Transfusão, e ele tá lá. E eu acho que eu super dei conta de refletir lá. E também porque eu quero lembrar quem ouvir que a gente sempre tem que expandir esse leque de possibilidades, assim, né? Tipo, se eu sou uma pessoa trans, eu posso escrever sobre o que eu quiser. E eu posso fazer isso meio do jeito que eu quiser. Eu acho Entender que essas experiências e sentimentos são universais, no fim das contas, né? totalmente, eu acho que seria um babado muito potente, assim, se uma pessoa, tipo, cis ouvisse e se identificasse. Né? Porque a gente se encontra nesses lugares, todo mundo ama, né? Todo mundo quebra a cara, todo mundo é feito de otário, e todo mundo faz de otário. Também. A gente precisa admitir isso também, né? E acho que é muito disso, assim. Eu tentei também não me botar como vítima o tempo inteiro no disco, assim. É tipo. Tá todo mundo ali sendo tirano às vezes, e acho que é assim. Mas acho que poder estar no espaço que eu tô como produtora musical, travesti de 27 anos, que tá lançando o seu segundo disco, tipo, isso é uma mensagem muito forte mesmo. Assim. E poder estar, tipo, com tantas pessoas vindo junto comigo, muitas delas são pessoas trans, eu trabalho com muitas pessoas trans, e tento proporcionar para elas estrutura para que elas possam também seguir fazendo os trabalhos delas. Eu acho que essa mensagem dura mais do que as letras, do que os fonogramas, sabe? Se essa pudesse ser minha mensagem sempre, eu vou estar fazendo um trabalho que eu considero muito bem sucedido. Não, perfeito. Isso com toda certeza. Com toda certeza. A gente está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, mas vamos falar mais um pouquinho. Tá, né? Tem muita coisa para falar sobre o álbum, mas vamos falar mais um pouquinho sobre ele, sobre Coisas Frágeis. E essa aqui é até uma pergunta muito minha, que é sobre a faixa Eu Não Quero Dançar. Uhum.
Porque o álbum ele é dançante. Ele é muito dançante. Mas aí tem essa música que se chama Eu Não Quero Dançar, né? Então é uma música que traz essa contradição muito interessante pro disco. E eu queria saber o que ela simboliza, assim, dentro do projeto, sabe? Uhum. É muito legal te perguntar dessa canção, porque é a única do disco que eu não escrevi. Essa é uma canção do Pedro Cassel, que é um poeta aqui do Rio Grande do Sul, que é um amigo muito próximo, e ele é músico e poeta. Ele tem 2 livros publicados, 2 discos lançados. E eu pedi uma letra pro Pedro ano passado, porque eu queria ver como é que ia ser essa experiência, assim, de, tipo, musicar uma letra de outra pessoa. E eu acho o Pedro um letrista absurdo, assim. E ele me demorou, tá? Ele me mostrou um dia, ele tinha um Google Docs, em que ele só ia, tipo, botando mais coisas e tinha muitas ideias. Ele falou, tá, de todas essas ideias eu só vou te mandar uma, que é Eu Não Quero Dançar. E daí eu joguei a letra pros meninos, pro André, pro Beiro e pro Ricardo. E a gente fez meio que uma gincana, assim, tipo, de cada um fazer meio que a sua versão da música, assim, porque eu não sabia ainda como que ia ser. E eu e o André, a gente fez uma versão que ficou meio pavorosa, tipo, que não era nem um pouco boa, assim. Vocês ouviram e não gostaram. A gente tentou musicar a letra, tipo, e não rolava. E daí o Ricardo um dia só nos mostrou a música muito parecida com o que ela é hoje em dia, assim. Que é super dançante, que é super Daft Punk, super retrô, assim. Mas que trazia a coisa do autotune, a única faixa do disco que tem autotune. Só que ao mesmo tempo, dentro do quebra-cabeça geral do disco, ela é muito boa porque ela é debochada, e ela é, tipo, simples, e ela é meio birrenta. E o que eu tô dizendo nela é justamente isso, né? A narrativa dela é tipo assim, olha, já me meti em muita cilada, já fiz muita coisa que eu não queria fazer, tipo assim, por hoje basta, tipo, hoje eu não quero dançar, sabe? Tipo, não quero jogar esse joguinho. Mas, claramente, ela não consegue, porque a música é muito dançante, a música te obriga a se mexer, assim. E então é isso, é uma composição que é do Pedro, que foi musicada pelo Ricardo, e daí no disco eu que canto. Legal. Parece ser um desafio, então, né? Essa música. Foi uma das últimas que a gente entendeu, assim, como que ia acontecer. Mas quando a gente entendeu, assim, acho que foi uma das vozes mais divertidas de gravar do disco. Assim. Legal. E assim, foi um desafio tão grande quanto dirigir criativamente o projeto, que é uma coisa que você faz também. Sim. Né? Eu tenho essa postura, assim, que eu gosto de estar muito envolvida em todos os processos do disco, assim. Toda a coisa da psique, por exemplo, dessa construção visual, é uma reflexão que eu tive, que eu organizei, fiz uma apresentação, PPT, referências e tal, e mandei pro pessoal que faz meus visuais junto comigo, pra daí ver o que essas pessoas faziam com isso. Na parte musical, meio que a mesma coisa. Então, esse lugar de fazer a direção criativa, de ter o meu dedinho em todas as paradas, é super cansativo, assim. Mas... Continua. Não, mas é uma coisa que eu enxergo tudo muito conectado, assim. Né? Que nem essa ideia de fazer um disco que gerasse um show muito potente, muito intenso. Da mesma forma, quando eu tô fazendo as canções, eu enxergo as fotos, eu enxergo as roupas, eu enxergo isso tudo. Então, acho que isso tá tudo muito conectado na minha cabeça. Assim. Teve alguma decisão estética dentre todas essas, assim, de você, enquanto também uma diretora criativa, que foi a mais arriscada, assim? Eu acho que quando a gente foi fazer as fotos, foi um set que a gente entrou com muitas ideias, mas que a gente não sabia direito como elas iam funcionar, assim. A gente passou um dia experimentando várias coisas, principalmente essas fotos que tem o fundo mais azulado, assim, que são umas pranchas de acetato,
prateado, que daí a galera ficava jogando, rebatendo luz nas placas, elas ficavam com essa cor. Tipo, foi... Esse photoshoot, ele foi quase como tocar com uma banda, assim. Porque tinha tudo acontecendo no lugar certo, a luz tinha que rebater no ângulo certo. Um negócio bem artesanal, né? Para não dizer gambiarra. Gente, mas ficou... Acho que a foto que eu mais gosto, assim, minha opinião mesmo, é essa que você falou, que tem um fundo meio azul, e que você tá segurando a flechinha bem aqui. Assim. E tem toda essa luz atrás de você. É a coisa mais linda. Eu acho que ela simboliza muito todas essas coisas. O olhar dela é muito apaixonado, ela tem uma viveza. E ela te põe uma pergunta, né? Que é tipo, o que é essa flecha, né? Tipo, de onde que ela tirou essa flecha, assim. Acho que isso tá muito dentro do disco, assim. Então, e aí depois de tomadas essas decisões que vocês tomaram ali, né? Nessas fotos, como é que você enxerga o impacto disso tudo no resultado final do projeto? Eu tenho... Agora que a gente tá nos finalmente, assim, né? Que a gente tá lançando o disco e hoje mesmo, depois de gravar aqui, eu tô indo pra uma audição comentada. A gente vai tocar o disco pela primeira vez hoje. Eu vi você divulgando. E então, agora que eu tô, tipo, nesse momento, assim, pensando muito sobre como foi e sendo perguntada, entrevistada, assim, eu realmente sinto que eu fiz o meu melhor. Tipo, eu tô muito satisfeita com o resultado. Eu acho que tudo dialoga, eu acho que as parcerias que foram pro disco foram as parcerias certas. Eu acho que os riscos que a gente tomou vão fazer sentido. Eu acho que o jeito como eu cantei o disco faz sentido. Eu acho que a mix, a master do disco são provocativas e são expansivas, como tu falou, e são propositivas, mas pra mim tá tudo tão enganchado, assim, que eu me sinto muito orgulhosa mesmo. Ai, que legal. Que felicidade. Eu fico muito feliz de te ver falando isso, depois de você contar como foi todo esse processo de construção, da onde veio a ideia para esse álbum. Enfim, é um motivo de muita felicidade ver você falando como você está satisfeita com tudo que você, enfim, fez por esse trabalho. Muito legal mesmo. Eu não achei que ia ser tão leve, sabe? Principalmente por estar falando desse tipo de assunto que traz muitos sentimentos. Eu não achei que ia ser possível, assim, fazer uma parada que fosse tão leve, tão gostosa, mas foi. Legal, que massa. E pra gente encerrar oficialmente, eu quero que você traga para as pessoas que estão escutando aqui esse episódio uma indicação de um álbum. Indica um álbum para as pessoas. Pode ser algo que você goste de escutar, ou que tenha servido de referência para você, para a construção desse álbum, enfim. Traz uma dica aí. Ou duas, quantas você quiser. Tá. Eu vou trazer uma dica, tipo, de agora, tipo, uma dica recente e uma dica retrô. Pode ser? Bora lá. Um disco que a gente escutou muito pra fazer, Coisas Frágeis, um disco gringo, da Suzanne Vega, que se chama Solitude Standing. Foi um disco que a gente usou como referência para muitas coisas. É um trabalho de 90 e... eu tô aqui vendo. É de 87, isso. 87. E um disco recente, que eu gosto muito, e que é daqui, que dialoga em vários aspectos, é o disco novo do Pyra, que é um duo de música eletrônica, meio rock, meio várias coisas, assim. A banda Pyra, né? Tô vendo aqui também. O disco novo deles desse ano, que se chama... Acho que é EP02. Tô vendo aqui. O EP02. Eu adorei a estética deles. Tô vendo aqui no Google algumas imagens, adorei a estética deles. É um duo muito legal e muito pra frentex, assim. Eles sabem muito. Que legal, que legal. Essas duas dicas eu vou colocar aqui na descrição do episódio para as pessoas irem procurar depois e escutar também. Que massa. Viridiana, então esse aqui foi o nosso bate-papo, né, contigo, sobre o teu trabalho, sobre Coisas Frágeis, que tá aí finalmente nascendo, vai ganhar o mundo agora na sexta-feira, né? Então eu quero deixar aqui tanto um espaço para você deixar o recado que você quiser para as pessoas e também diz pra gente aonde a gente pode te encontrar por aí, redes, plataformas, ou por aí em Porto Alegre, enfim.
Claro. Então, Rafa, primeiro, muito obrigada por ter me recebido para conversar sobre esse filho novo que eu largo no mundo. O meu nome é Viridiana, com I nas redes sociais. Vocês me encontram no Instagram, viridiana.music. Nas plataformas, em todas, as minhas músicas estão como Viridiana. Coisas Frágeis saiu no dia 3 de outubro, sai no dia 3 de outubro. E se você está em Porto Alegre, conhece alguém em Porto Alegre, o show de lançamento de Coisas Frágeis é gratuito no dia 10 de outubro, a partir das 22 horas, na Workroom. E o after do show é uma edição especial da festa Alfinete. Então. Gente, amei, que é show gratuito e já tem after planejado. Show e festa de graça, assim, Gente, ó. Pega na mão e vai. É tudo que elas querem. É tudo, tudo, tudo. Olha, eu espero que tu consiga. Você falou que você vai vir pra Batipur, né? Aqui em São Paulo, mas eu espero que esse álbum te traga pra você, né? Apresentar ele pra cá, pra galera de São Paulo também, porque eu quero ver um show seu agora. Eu preciso, né? Preciso muito. Eu não descansarei até eu te mandar esse convite de que por favor, eu espero muito que aconteça. Viridiana, obrigado de novo, viu? Eu que agradeço, meu bem. Gente, esse foi mais um episódio do Aumenta o Volume. Novamente, sigam a gente nas plataformas, no YouTube, nas redes sociais, para vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? É isso, um beijo. Tchau, Viridiana. Tchau, querido. Tchau, todo mundo que nos ouviu. Um beijo. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.